Dando continuidade à nossa lei querida, vamos para o 19. A gente falou lá o 16, 17, 18. Opa, até botei errado aqui, falei o 19 e coloquei o 18. Vamos lá. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas aos estados e municípios. Então, vocês vão colocar aí DF, estados e municípios, né? Deixa eu pegar meu passadorzinho. Importante. Eu coloco esse porque é mesmo, né? Vocês vão perceber, ó, eu colocando como se eu fosse aluna, né? Se eu abraçar mesmo vocês. Vocês vão perceber, esse capítulo inteiro foi inserido por meio de uma lei adicional, ou seja, esse tema não constava, tá, na composição original da lei. Isso é um traço muito característico das políticas de quê, gente? Grupos minoritários. Importante isso, né? Mais ou menos, né? Muito, né? Muito importante. Minoritários. Os destaques que faço nessa lei, como aspectos mais relevantes para o concurso. Vamos lá. Financiamento do subsistema de saúde indígena é de obrigatoriedade federal. Primeiro, tá? Só para ligar o ar um pouquinho. Tá? Ó, obrigatoriedade federal. Vou botar assim, ó, saúde indígena, melhor. Ó, o bizu. Saúde indígena. Obrigatoriedade federal. Tá? Tal qual nas demais políticas públicas destinadas a essa população. Porém, estados e municípios são compelidos a participar em alguma medida, sobretudo em territórios que o número de indígenas é maior, tá? Então, o que vocês vão colocar de bizu desse aí? Saúde indígena, obrigatoriedade federal. Como todas as outras políticas públicas destinadas a essa população, tá? Indígena. Ó, subsistema de saúde indígena não deve ser apartado, né, do restante do SUS. Ele segue os mesmos princípios, diretrizes e os serviços específicos promovidos pelos distritos sanitários especiais indígenas, tá? Vocês vão ver muito essa sigla durante a gente conversando aqui, o DISEI. Devem estar articulados com os demais serviços de saúde. Não tem que ter essa separação, tá? Tem que ser tudo articulado com o sistema de saúde de modo geral, sobretudo os especializados. Eu conheci um pouco dessa parte de saúde indígena com uma colega farmacêutica, que ela foi até lá no Pharmacast, né, no meu podcast, falar sobre saúde indígena. Ela teve essa experiência, ela fez pós-graduação nisso e eu fiquei, ó, encantada com essa área. Então, esse artigo me chamou bastante atenção, o quanto a gente não tem noção como é importante, gente. Vamos lá. Por último, o que eu destaquei para vocês? Que esses serviços, né, do DISEI, que é Distritos Sanitários Especiais Indígenas, o que eles fazem? Quanto os de retaguarda devem considerar as características peculiares dos povos indígenas, de maneira a organizar seu serviço de modo a promover um acesso e um cuidado adequado. Isso ela até me explicou, um beijo para ela, Mariene, que a gente não pode chegar lá, né, ela falando que ela ficou nas aldeias e tudo mais, pensando que é o mesmo sistema que a gente tem, que eles têm a mesma noção de saúde pública que a gente tem, que eles têm a mesma noção de higiene, por exemplo, que a gente tem. E não é dessa maneira. Então, vocês precisam ter essa noção que algumas características peculiares que os povos indígenas possuem, fazer da melhor maneira possível para organizar os serviços de modo a promover um acesso e um cuidado adequado, tá? Isso que o SUS quer. Um exemplo disso são hospitais que dispõem de redes penduradas, né? Dentro dos hospitais possuem redes, e ela me contou isso, eu fiquei maravilhada, vi as fotos dela,
para a internação de indígenas no lugar de camas. Então, ao invés de você ter uma cama, você vai ter a rede ali que vai familiarizar, ele vai se sentir acolhido. É isso que a gente quer, né?